Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor na saturação, o modelo de Ebers-Moll explicado de forma simples. Recentemente, postei um tutorial analisando um circuito com transistor como amplificador, e muita gente ficou com dúvidas sobre como identificar se o transistor estava operando na região ativa ou na saturação. Para esclarecer essa questão, resolvi trazer uma abordagem que não é tão comum, mas é muito poderosa, o modelo de Ebers-Moll. Esse modelo é uma maneira mais abrangente de descrever o comportamento do transistor de junção bipolar, incluindo sua operação na saturação. Vamos explorar esse modelo e entender por que ele é tão útil. Então, vamos lá? O modelo mais comum que você provavelmente já usa para analisar circuitos em corrente contínua é representado por um diodo entre a base e o emissor, uma fonte de corrente controlada entre o coletor e o emissor, cuja corrente é igual à corrente de base multiplicada pelo ganho beta, ou HFE. Esse modelo é amplamente utilizado porque funciona bem para análise em região ativa, mas ele tem um problema. Quando o transistor entra na saturação, esse modelo falha. E como podemos perceber isso? Nada melhor do que ver em um exemplo prático. Vamos analisar o circuito da figura. Tem uma fonte VCC de 9 volts, um transistor com beta igual a 100, uma resistência R1 de 10 kΩ ligada entre a base e a fonte VCC, uma resistência R2 de 1 kΩ ligada entre o coletor e a fonte VCC, e o emissor está aterrado. A pergunta é, qual a tensão coletor-emissor, o VCE? Vamos começar a solução usando o modelo tradicional. O modelo tradicional, chamado de modelo de sinais fortes, é excelente para análise de polarização e tensão DC. Mesmo que você não desenhe o modelo no papel, ele está na sua mente. Vamos resolver? Tudo começa determinando a corrente de base. Basta aplicar a lei das malhas no circuito da base e chegamos na conhecida equação. Corrente de base é igual a tensão VCC menos a tensão de base emissor dividido pela resistência de base. Substituindo os valores e calculando dá 0,83 mA. Aqui você usou o modelo forte ao dizer que a tensão base emissora é 0,7 volts. Você considerou que ali está o diodo? Agora vamos para a malha de saída. Interligando tudo está o transistor. A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. Substituindo os valores e calculando dá 83 mA. Aqui você considerou a fonte de corrente do modelo no coletor do transistor. Você não desenhou no circuito, mas tudo está na sua cabeça. Para achar a tensão VCE, é só aplicar malhas na saída. A tensão da fonte é igual à soma das tensões da resistência de coletor mais a tensão coletor-emissor do transistor. A nossa pergunta: se eu souber a tensão na resistência de coletor, fica fácil determinar a tensão VCE. A tensão na resistência de coletor é simplesmente a corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Substituindo os valores e calculando dá 83 volts. E aqui temos um problema grave. Não faz sentido ter 83 volts em um circuito alimentado por apenas 9 volts. Isso indica que o modelo tradicional falhou. Para solucionar isso, disse que o transistor entrou na saturação. Mas será que não tem outra forma de resolver essa questão? Na escola, muitas vezes dizemos que quando o modelo falha, basta assumir que VCE é aproximadamente zero e recalcular. Mas por quê? O modelo tradicional não explica isso bem. E é aqui que entra o trabalho dos senhores Ebers e Moll, que desenvolveram um modelo mais completo. Esse modelo considera dois diodos, um entre a base e o emissor, DE, diodo de emissor, outro entre a base e o coletor, DC, diodo de coletor, duas fontes de correntes controladas, uma proporcional à corrente do diodo de emissor, controlada por um fator alfa-E, outra proporcional à corrente do diodo de coletor, controlada por um fator alfa-C. Quando o transistor entra na saturação, ambos os diodos, DE e DC, estão conduzindo simultaneamente. Isso significa que a tensão base coletor é praticamente 0,7 volts, assim como a tensão base emissor, VBE. Como resultado, a tensão coletor-emissor, VCE, será 0 volts, e você pode provar isso fazendo a malha ao redor do transistor. Note que as duas tensões de 0,7 volts dos diodos se anulam. Então a tensão VCE vai ser 0 volts. Isso explica
por que assumimos que VCE é próximo de zero na saturação. O modelo de Ebers-Moll não apenas descreve esse fenômeno, mas também nos ajuda a entender por que o transistor se comporta assim. Num circuito prático, como o do exercício, você primeiro analisa o circuito pensando que só o diodo de emissor está funcionando. Nesse caso, o modelo de Ebers-Moll se simplifica e fica similar ao modelo que estamos acostumados. E aí não tem segredo. A análise segue como você sempre fez. Então, você chega aos valores calculados antes. E agora, no final, se as tensões que aparecem sugerem alguma coisa estranha, isso indica que a sua premissa de que só o diodo de emissor estava conduzindo está errada. E isso pode ser comprovado analisando a tensão entre a base e o coletor. Num transistor operando na região ativa, sempre a tensão de coletor é maior do que a tensão de base. E isso polariza inversamente o diodo entre a base e o coletor. O positivo da tensão base-coletor deve estar do lado do coletor. Veja que na solução encontrada, se você analisar a malha da figura, tentando determinar a tensão entre a base e o coletor, verá que o positivo da tensão estará na base. Isso indica que o diodo de coletor está conduzindo, e a premissa inicial estava errada. Nesse caso, é só usar o modelo completo com os dois diodos conduzindo. Isso vai fazer com que a tensão VCE seja zero. E agora a corrente de coletor vai ser menor do que a corrente calculada antes, porque quem limita a corrente é o circuito externo. Nesse exemplo, a corrente de coletor vai ser simplesmente a tensão VCC sobre a resistência de coletor. Isso dá 9 mA. Claro que você vai continuar fazendo o que já fazia antes. Mas agora, se alguém perguntar por que você faz assim, diga que foram os senhores Ebers e Moll que te ensinaram. O modelo tradicional, que usamos no dia a dia, é bom para a região ativa, mas não explica bem o que acontece na saturação. O modelo de Ebers-Moll resolve esse problema e nos dá um entendimento mais profundo do transistor. Agora que você viu esse modelo, fica muito mais fácil entender por que a tensão coletor-emissor cai na saturação e como o transistor realmente se comporta. Gostou dessa abordagem? Deixe seu comentário e compartilhe com quem também quer aprender mais sobre eletrônica. E bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!